vou começar falando aqui com vocês. Olá, pessoal! Bom, agora eu já estou conectada aqui no Face e também no Periscope. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje eu queria falar com vocês a respeito de currículo e carta de apresentação nos padrões canadenses. Então, vocês que estão se planejando, que vão aí começar a se inserir no mercado de trabalho canadense, quero contar um pouquinho para vocês como que funciona, para vocês conhecerem, para vocês saberem exatamente qual que é o formato ideal para vocês enviarem o teu currículo e aplicar para uma vaga numa empresa canadense, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar para vocês assim, algumas coisas que é diferente realmente dos padrões que a gente tem aqui no Brasil, né? Para começar, informação pessoal é uma coisa que não se coloca no currículo canadense. Então, assim, todas as informações de idade, sexo, se você é casado, estado civil, solteiro, esse tipo de informação, foto. Então, assim, esse tipo de informação não se coloca no currículo, né? Então, é uma coisa aí que é bem diferente que eu sei do Brasil, porque no Brasil geralmente é uma exigência. Então, se você for convidado realmente para fazer a entrevista, vai ser pela sua qualificação profissional e não porque você é mais velho, é mais novo, se você é homem, se você é mulher, esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, mesmo porque eles acabam enxergando isso como preconceito. Então, se você não for chamado por uma entrevista porque você tá com a idade mais velha ou coisa assim, eles consideram preconceito, é por isso que eles não colocam no... Eles pedem para realmente não colocar isso no currículo, tá bom? Outra coisa que não se coloca também no currículo é com relação à expectativa de salário. Eu não sei se alguém já viu alguma coisa assim, mas assim, só para deixar alerta, no caso da entrevista, vai ser muito comum o recrutador, né, perguntar para vocês com relação à expectativa de salário. O meu conselho com relação a isso é que vocês deem uma pesquisada antes para ver com relação à província, porque isso pode variar de província para província também, quanto que aquele cargo ele está sendo pago, e o valor que você pode sugerir é um valor anual. Então, se vai ser 40, 50, 80 mil por ano, 60 mil, então assim, eu sugiro que você dê uma olhadinha antes, para que você tenha pelo menos o embasamento do valor a ser pedido. Lógico que vai depender muito do seu critério, né? Assim, se você vai ser uma primeira experiência de trabalho para você, se compensa você ter um valor um pouco mais alto, começar com um valor um pouco mais baixo, mas pelo menos você vai saber quanto mais ou menos o mercado ele pede, tá? Então, assim, minha sugestão, realmente faça uma pesquisa pela província que você estiver aplicando, para que você realmente tenha uma ideia já do que você vai realmente pedir, e lembre-se que tem que ser um valor anual, que é o que como o Canadá trabalha, tá bom? Bom, falei primeiro então o que vocês não devem colocar, que são com relação às informações pessoais, mas agora eu vou falar para vocês o que vocês podem colocar no currículo dentro do padrão canadense, tá bom? Primeira coisa, manter o currículo de preferência pequeno, short, de preferência só com uma página, tá? Então, se você tem muita experiência de trabalho, então o meu conselho para você é que você considere os 10 últimos anos, aquilo que for relevante para a sua área profissional, tá? Mas considerar pelo menos para tentar manter pelo menos em uma página com relação ao teu currículo. Outra coisa que eu sugiro também é que cada vez que você fizer, cada vez que você aplicar para uma vaga, que você crie um novo currículo. Então, por exemplo, se você estiver aplicando para uma posição de gerente, que você molde seu currículo dentro desse cargo. Se você for aplicar para um subgerente, que você mude realmente o seu currículo. Não, eu não aconselho fazer, ou até mesmo quando você vai aplicar para restaurante, né? Assim, as pessoas que vão começar pelo primeiro emprego, que a maioria das pessoas, pelo menos assim, estudante internacional, acaba realmente começando com um trabalho em restaurante, em bar, em café, em hotel, esse tipo de coisa. Meu conselho realmente é que você adapte o seu currículo para cada posição que você estiver aplicando. Não faça um currículo geralzão, para realmente mostrar quais são as suas habilidades, quais são as suas qualificações para aquela posição exata que você está aplicando.
Outra coisa que tem aqui no Canadá que a gente não tem no Brasil é com relação à carta de apresentação, que eles chamam de cover letter. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês depois, mas isso também para vocês manterem em mente o que vocês vão precisar apresentar na hora de vocês enviarem o currículo, na hora de vocês se candidatarem para uma vaga, tá bom? Outra coisa que eles levam muito em consideração, então assim, além de você mudar teu currículo, coloca com a cara do que você está aplicando, eles levam muito em consideração trabalho voluntário, então eles valorizam isso realmente, então faz parte, é um dos itens que realmente é indicado, né, que é visto dentro do currículo, então se você olhar em qualquer site de busca de emprego no Canadá, falando sobre currículo, todos eles vão falar com relação a trabalho voluntário, porque realmente é muito valorizado no Canadá, tá? LinkedIn também, que é a rede social profissional, então é outra coisa que eles olham também, tem muita gente que consegue trabalho qualificado, principalmente através do LinkedIn, então é uma ferramenta muito usada no Canadá. Então, é importante aí vocês também, quem não tem ou quem tem, fazer a atualização, porque realmente é muito usado no Canadá também, tá bom? Quero falar um pouquinho para vocês com relação como fazer realmente um currículo, tá? Falei de uma maneira geral aí o que vocês podem constar, né, no currículo, o que você precisa, mas uma sugestão de como que vocês podem criar realmente o currículo de vocês. Então, para começar, você vai colocar o teu nome, endereço, e-mail e telefone. Como eu falei anteriormente, não precisa colocar idade, sexo, estado civil, tá? Então, esse tipo de informação fica fora do currículo no Canadá, tá bom? Aí você pode começar com a primeira informação é o profile, é o seu perfil. Onde é uma sugestão, o que você pode colocar nesse perfil, tá? 3 adjetivos que descrevem melhor você. Você pode colocar também 3 seus melhores desempenhos aí no trabalho e 3 objetivos que vocês tenham com relação ao seu novo emprego, tá bom? Então, nada muito extenso, coisa de 2 linhas no máximo, 2, 3 linhas, só realmente vocês citando, assim, 3 adjetivos que descrevem melhor vocês, 3 qualificações que vocês tenham aí, que vocês desempenham bem no trabalho e também 3 objetivos que vocês tenham com relação ao seu objetivo profissional aí mesmo, tá? Depois, vocês podem falar sobre resumo das qualificações. Esse resumo das qualificações, ele pode vir em sistema de itens mesmo. Então, para tornar realmente o currículo um pouquinho mais dinâmico, tá? Para que a pessoa consiga bater o olho e chamar realmente atenção para dentro do teu currículo. Então, você pode colocar com relação a que você é motivado, organizado, que você tem conhecimento do pacote Office, aqueles que mexem com o Photoshop, o CorelDRAW, alguma coisa assim, que você tem a facilidade de comunicação com pessoas, esse tipo de coisa, são informações que você pode colocar nesse segundo item, que são os resumos das qualificações, tá bom? Depois, o que vocês podem fazer é com relação colocar informação de educação. Uma coisa que eu sempre falo quando eu vejo que principalmente as pessoas me procuram, pedem dicas com relação a como procurar um emprego no Canadá, a parte da educação dê destaque para aquilo que é relevante para uma pessoa que não conhece, por exemplo, o mercado de trabalho brasileiro e até com relação à parte da educação. Então, por exemplo, você colocar aqui com destaque que você se formou numa instituição federal, São Paulo, do Rio, da Bahia, enfim, de qualquer outro estado, não necessariamente vai ser relevante para eles. Então, dê destaque pelo aquilo que você tem. Então, se é um Bachelor Degree, se você tem, que é no caso um bacharelado, se você tem um Master, se você tem uma pós-graduação. Então, assim, dê destaque para isso e o nome do curso também. Vai ser mais relevante isso para eles, tá? O mesmo acontece com a parte da experiência de trabalho. Quando você for descrever a questão da experiência de trabalho, dê destaque para a tua posição. Coloque o tempo que você ficou, mas deixa como destaque realmente a posição e quais foram as principais atividades que você fez lá. Como, por exemplo, se você, por exemplo, trabalhou no Brasil na parte financeira das Casas Bahia, por exemplo. No Brasil todo mundo conhece e vai ser valorizado. Mas no Canadá não necessariamente eles vão saber do que se trata essa rede de varejo.
Então, o que eu aconselho? Que você dê destaque realmente ao cargo que você teve, as suas qualificações, a sua experiência de trabalho e o nome da empresa. Você pode deixar ele menor e você pode descrever empresa de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, mas assim, dê destaque realmente aquilo que você, quais foram as atividades que você desempenhou, tá bom? E coloca em data também, não precisa ser tão específico, porque alguns currículos que eu já vi, as pessoas estavam sendo específicas com relação ao dia, o mês, o ano. Você pode colocar realmente mês e ano e colocar dentro do período. Se você fizer uma boa qualificação dentro dos 10 últimos anos, você conseguir descrever isso dentro desses trabalhos relevantes, vai ser melhor, que você não vai precisar encher seu currículo com informações ou com trabalhos que não sejam tão relevantes assim. Uma coisa que eu sempre falo também, que até eu vejo por experiência, né, lidando com pessoas e sabendo de experiências de pessoas, de diferentes pessoas, assim, né, com contato com pessoas sempre, uma das coisas que é super importante mesmo quando você está indo para um novo país, quando você está iniciando num novo mercado de trabalho, você tem que estar ciente que você muitas vezes você vai recomeçar. E recomeçar significa que você tem que estar aberto para as possibilidades que podem surgir para você. Então, assim, às vezes você não vai conseguir começar no cargo que você tinha no Brasil, uma por conta da experiência de trabalho, a experiência de trabalho canadense, outra por conta do inglês ou qualquer outro tipo de coisas que podem acontecer. Uma coisa realmente é fato, o Canadá ele valoriza muito a experiência de trabalho, então isso, principalmente a experiência de trabalho canadense. Mesmo a sua experiência do Brasil conta para você ser realmente chamado para uma entrevista, só que a sua experiência de trabalho também ela vai falar mais alto. Então é muito importante, assim, o mais difícil que eu vejo é você começar, o primeiro trabalho. Então, assim, se você, o meu conselho é que você realmente esteja aberto, que você esteja disposto a fazer alguma posição ou cargo ou até área que não seja a sua para você iniciar realmente dentro do mercado de trabalho. Estando já no mercado de trabalho canadense, as portas se abrem, você pode conhecer pessoas, é o famoso networking também que pode acontecer para você, mas o mais importante, vai constar no teu currículo que você já conhece como que funciona uma empresa canadense, quais são os trâmites, como que funciona o mercado de trabalho canadense. Então, assim, realmente a minha tip para vocês, aí, o meu conselho com relação a isso é que vocês realmente venham abertos, sabe? Que vocês estejam dispostos a realmente a recomeçar, tá? Voltando então para a parte do currículo, depois que você colocou, então, voltando, né? Colocou o nome, colocou o profile, o perfil de vocês, resumo das qualificações, a parte da educação, a parte do trabalho, dando destaque para aquilo que é relevante para o mercado de trabalho canadense. Então, assim, pensando numa pessoa que não conhece nada de Brasil, você pode depois colocar a experiência de trabalho, a experiência de trabalho voluntária, e aí depois você pode colocar as habilidades de línguas, de idiomas que você tem. Português, inglês, espanhol, francês, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, e lembrando mais uma vez que para vocês alterarem o currículo toda vez que vocês forem aplicar para uma vaga diferente, para realmente moldar aquele currículo dentro da vaga que vocês estão aplicando, tá bom? Junto com o currículo, vocês vão enviar junto a cover letter, que é a carta de apresentação. A gente não tem isso no Brasil, né? Pelo menos assim, eu sei que não é muito usual no Brasil, mas no Canadá é um dos pré-requisitos que eles olham, e é sempre quando você está aplicando para uma vaga, eles sempre falam para você fazer o upload do currículo ou também da sua carta de apresentação, tá? A carta de apresentação, ela não é uma cópia do currículo. Então, assim, tem muita gente que às vezes acaba praticamente copy and paste, ou copiando e colando as informações do currículo, e não é. Na verdade, a carta de apresentação é uma chance que você tem de falar um pouquinho mais sobre você, como que você pode até convencer o recrutador a te chamar para uma entrevista. Então, assim, você pode começar com uma introdução, falando da sua experiência atual, se você está trabalhando no momento, se você não está, mas assim, contar um pouquinho sobre você.
Aí, também a cover letter, ela vai ter uma página no máximo, ela não é nada muito extenso, então assim, não se preocupem que você vai ter que escrever 2, 3 páginas aí com relação a isso. Tem que ser texto fácil, de fácil entendimento, que chame realmente, que cative os olhos do recrutador, tá? Então assim, falando um pouquinho sobre você, falando da sua experiência atual, o que você está fazendo, por exemplo, aqueles que estão aplicando para uma primeira vaga de emprego, que pode até falar da experiência que veio do Brasil, que agora tá estudando, qual que é o objetivo, a disponibilidade que tem de trabalho, esse tipo de coisa, tá? Depois, no segundo parágrafo, vocês podem colocar com relação ao resumo das qualificações de vocês. Nesse caso, vocês podem descrever um pouquinho mais de texto. No currículo, a gente colocou só, né, como itens, né? E aqui você pode descrever um pouquinho melhor. Pode falar um pouquinho da sua experiência educacional, o que você estudou, o que você viu, o que você foi graduado, se você já teve experiência de estudar fora, trabalhos fora, esse tipo de coisa, e descrever isso um pouquinho melhor, tá? Então vamos colocar isso nesse segundo parágrafo, que é o parágrafo do detalhamento daquilo que você vai apresentar para o recrutador. E no final você vai colocar como que essa vaga na qual você está aplicando, como que você vai beneficiar a empresa com a sua contratação, e você pode fechar aí agradecendo pela oportunidade de poder fazer a entrevista para a empresa, esse tipo de coisa. Então assim, lembrando mais uma vez que não é uma cópia, tá, do currículo, você pode fazer sempre uma coisa bem personalizada para cada vaga que você for aplicar. Então, só para vocês aí saberem, colocar então uma introdução, falar um pouquinho da experiência de estudo, de trabalho, se você estudou fora, se você não estudou, contar um pouquinho até dos anseios que vocês têm, das expectativas que vocês têm com relação à empresa, ao cargo, né, que vocês estão aplicando, e terminar aí com um agradecimento, esperando ser convidado aí para poder fazer a entrevista, tá bom? Bom, até falando um pouquinho assim, quando eu falei que com o Canadá eles valorizam muito a questão da experiência de trabalho, até um caso pessoal que aconteceu comigo, quando eu me mudei para o Canadá, que eu fui a princípio, eu já contei um pouco da minha história aqui antes, mas quando eu mudei para o Canadá, eu fui por um programa, eu fui para ficar 6 meses a princípio, eu fui para estudar inglês dentro de um programa que tinha de estudo mais trabalho, e aí quando era para eu começar o meu período de trabalho, eu comecei a mandar currículo para empresas da área de marketing, porque eu era formada em publicidade e propaganda aqui no Brasil, sempre trabalhei com marketing, e eu quis mandar para a mesma posição que eu tinha no Brasil, até para sondar a questão das empresas. E eu não tinha ainda experiência de trabalho canadense, eu só tinha a experiência do Brasil, mas eu comecei a ver que com o mesmo cargo que eu tinha no Brasil, eu comecei a aplicar para vagas no Canadá. E eu vi que comecei a ser chamada para entrevistas. Então, assim, a minha grande barreira na época era com relação ao idioma, porque assim, eu estava aplicando para cargos de gerência, que a princípio o nível de inglês não estava suficiente realmente para você conseguir liderar a equipe, para você conseguir pensar realmente numa estratégia, né, voltada para o público canadense, mas eu vi que pelo menos assim, chamada para entrevista, eu lembro que eu fui em 3 grandes entrevistas, assim, tudo baseado na experiência de trabalho que eu tinha no Brasil. Então, assim, isso realmente, eu percebi que eles valorizam muito a questão da experiência de trabalho. No meu currículo tinha realmente detalhado as coisas que eu fazia, esse tipo de coisa, e eu vi realmente que, por mais que eu não tivesse a experiência de trabalho no Canadá, mas que mesmo assim eles estavam abertos a conhecer, a saber qual que era o profissional, esse tipo de coisa. Por isso que, assim, detalhar realmente quais são, né, criar um currículo específico para cada área e realmente detalhar quais são as funções que você estava acostumado a fazer, com certeza vai encher os olhos aí do recrutador, porque eles valorizam muito isso. É até engraçado, porque assim, das experiências que eu tive, né, assim, de falar com canadenses, assim, até em outras empresas que eu trabalhei, às vezes você até via, né, pessoas que se aproximavam, tipo, falando da experiência de trabalho e falavam, nossa, mas eu tenho 3 anos, eu tenho 4 anos de experiência de trabalho, porque eles valorizam muito isso. E às vezes, quando a gente às vezes compara até
com vários outros profissionais que a gente tem no Brasil aí que tem 10, 12 anos aí de experiência de trabalho. Então, assim, a gente vê como isso pode ser valorizado, como isso pode ser bem utilizado para aqueles que estão no Canadá. E lembrando mais uma vez que, né, esteja aberto para realmente você começar às vezes numa posição que não é a tua, para você realmente começar num cargo que é inferior ao cargo que você estava executando no Brasil, justamente para você, o mais difícil, e assim, eu vejo de experiências gerais, né? O mais difícil realmente é você conseguir essa primeira experiência de trabalho. Uma vez que você consegue colocar ela dentro do teu currículo, para uma segunda entrevista, para você realmente ser inserido no mercado de trabalho canadense, vai ser muito mais fácil. Então, assim, só para vocês manterem realmente isso em mente, que é importante mesmo vocês irem abertos, sabe? Assim, mudar de área, saber que tem barreiras com relação ao idioma, que não é a nossa primeira língua, tem outros fatores também com relação a costumes, esse tipo de coisa, para vocês realmente se darem bem com relação ao desempenho profissional de vocês no Canadá, tá bom? Essas foram algumas dicas que eu queria dar para vocês, então só recapitulando para quem chegou depois, com relação ao preconceito, de novo, não se coloca, tá, informações pessoais no currículo, de idade, que eu acho que é um dos grandes destaques que eu vejo com relação ao currículo canadense, realmente é isso, que se não coloca idade, sexo e estado civil, foto, esse tipo de informação não se coloca. Então, realmente, a valorização do profissional e a valorização da sua experiência de trabalho que faz a diferença, tá bom? Bom, super obrigada, pessoal, por vocês aí estarem assistindo mais uma vez, mais um vídeo aí que eu estou fazendo. A ideia é realmente trazer pontos diferentes a cada semana e aí abordar diferentes tópicos para vocês. Bom, eu sou da Northway, que é uma agência de intercâmbio, vistos e imigração com sede no Canadá. Bom, eu tô no Brasil agora, eu vou ficar aqui mais algumas semanas. E aí até estou planejando assim, até poder fazer alguma palestra física, né? Uma palestra presencial aqui. Vou deixar o e-mail para vocês, para aqueles que querem saber um pouquinho mais de informação. Ou saber dúvidas gerais com relação ao processo de visto, de imigração, como que faz para ir, quais são os primeiros passos, né? Aquelas pessoas que estão decidindo ir para o Canadá, quais são as formas de você começar a se inserir no mercado. Então, assim, as pessoas que precisam primeiro aprender inglês, quais são as possibilidades de você conseguir trabalhar, né? Quais são os programas de estudo que possuem o trabalho, o trabalho como parte do programa de estudo, a questão do visto de trabalho após a graduação, tá? O e-mail é info@northway.com. Aí terei o maior prazer em falar com vocês a respeito de qualquer outra dúvida que possa surgir, tá bom? Obrigada mais uma vez, pessoal, pela participação e até semana que vem. Até mais, tchau, tchau!